Eu cansei de desistir, cansei de ficar pensando no que poderia ter sido. E é exatamente sobre isso que eu falo no vídeo com vocês. Se você não me conhece, eu sou a Bia e eu quero ser sua parceira nesse seu processo. A gente ouve muito o quanto que é difícil fazer coisas novas, o quanto é difícil ir em busca de um sonho. Mas poucas pessoas falam o quanto é difícil também desistir dele. Você imagina aquilo na sua cabeça. Você coloca energia, coloca motivação, faz planos e às vezes até investe dinheiro nisso. Só que aí começam a surgir as frustrações. O primeiro degrau, o segundo degrau, às vezes são as primeiras frustrações, às vezes pode ser até um pouco mais pra frente, mas você acaba desistindo. E eu falo isso da questão da gente desistir, não no sentido de nos culpar, eu sou culpada, sou uma pessoa que só desiste de tudo, não. É só a gente realmente pra pensar o quanto esse desistir tá sendo mais difícil do que realmente tentar continuar. Porque quando você desiste de uma coisa, você tá abrindo mão não só de um sonho, de um projeto, você tá abrindo mão de toda a energia que você empenhou naquilo, de todos os planos que você fez, de tudo que poderia ter se aquilo der certo. E isso é tão cansativo quanto você continuar tentando, às vezes até um pouco mais. Várias coisas na minha vida que eu deixei de lado nas primeiras frustrações. Na verdade, nem sempre foram nas primeiras vezes, foram até um pouco mais pra frente do projeto avançado. Mas a questão foi a mesma. Eu comecei a me frustrar com aquilo, comecei a me sentir incapaz e acabei deixando de lado. Eu desisti assim de sonhos que eram muito importantes pra mim, porque eu tava frustrada de naquele momento não tá dando certo. Mas eu percebi que muitas vezes a frustração é momentânea. Ela não é algo que fica pra sempre. Ela acontece naqueles dias que a gente se acorda se sentindo mal, incapaz, que a gente não quer nem levantar da cama. E aí é nesses momentos que a gente está sentindo que tudo é horrível, que a gente acaba abrindo mão de projetos que poderiam ser importantes pra nós. E, gente, que uma coisa fique clara, eu não tô me referindo a desistir de coisas que te adoecem, como relacionamentos, amizades, trabalho. Essas coisas eu realmente concordo super que o melhor caminho muitas vezes é desistir. Na maioria das vezes, inclusive. Mas eu tô me referindo à desistência de coisas que te fariam bem, de coisas que são importantes pra você, que fazem parte de quem você é. E muitas vezes a gente desiste não só de sonhos, de projetos, desistimos de nós mesmos. Tem pessoas que desistem de si mesmas pra tentar encaixar em um padrão que alguém falou que era mais aceitável, que daquela forma ela vai ser mais amada, mais agradável, mas às vezes não enxerga que o processo de tentar ser alguém que ela não é, às vezes pode ser tão difícil quanto tentar realmente se expor com quem ela é, o que ela gosta, suas opiniões de verdade. Eu vou dar um exemplo pra vocês, eu sempre amei escrever. Eu amo assim escrever, principalmente assim romances, eu sou, como eu falei em outra vez, sou um romance incurável. Então eu amo escrever aqueles romances bem fofinhos. Mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Publiquei 2 livros, assim, no formato online. Mas quando começou a vir as primeiras frustrações dos resultados que não estava vindo quando eu estava esperando, eu comecei a ficar frustrada com aquilo, comecei a ficar desanimada. E aí teve um dia que eu simplesmente parei. Um dia que eu tava mal, eu simplesmente parei de fazer aquilo. Passei anos longe desse sonho, não retornei, fui tentando coisas que pareciam mais fáceis, pareciam mais aceitáveis, só que aquilo sempre foi ficando dentro de mim. Até que esse ano eu percebi que eu tava jogando fora uma coisa que era tão importante pra mim, com medo de continuar me frustrando. Sendo que eu investi tanto tempo nisso, eu estudei, eu escrevi, eu criei histórias, eu fiz roteiros, fiz várias coisas pra simplesmente jogar tudo no lixo, porque eu tava frustrada, porque aquilo não tava dando certo naquele momento. Mas pode dar. Eu posso continuar tentando e vai trazendo resultado aos poucos, mesmo que não seja na velocidade que eu quero, os resultados vão vindo aos poucos. E às vezes a gente realmente precisa de um tempo de afastamento de algumas coisas, de alguns projetos, ter uma mudança de ótica, analisar diferente. Mas é importante que você não deixe isso de lado para sempre. Se aquela coisa é importante para você, é algo que pode mudar a sua vida, que pode te trazer assim, felicidade, pode te fazer sentir bem consigo mesma, não deixe de lado. Seja um projeto, seja um sonho, seja um projeto de ser você mesma, de cuidar de você, seja o que for. É importante que, mesmo que tenha ficado um tempo assim em stand-by, que você não se deixe totalmente. Quando eu falo que eu cansei de desistir, é porque eu cansei de me empenhar em projetos e deixar na mão. Eu cansei de ter toda aquela motivação e depois não continuar. Eu cansei de me sentir incapaz de fazer as coisas. E cansei também de achar que todo mundo pode conseguir, menos eu. E assim, além da escrita, eu já desisti de outras coisas, como gravar vídeo, que eu falei, eu tô querendo gravar esse aqui desde 2024, e eu só também consegui agora colocar como meta me empenhar agora, que eu realmente não quero mais desistir de fazer isso. A escrita, a mesma coisa, eu voltei a escrever esse ano, e eu pretendo ainda publicar um livro esse ano.
Então, assim, tem várias coisas que eu fui desistindo, porque na minha cabeça eu falava, mas a chance de dar certo é muito pequena, pra que eu vou continuar tentando, vou me esforçar nisso, ficava me frustrando. Isso só dá certo para outras pessoas, pra mim não dá. Mas no fundo, eu sempre soube que aquilo que eu tava fazendo, só pra poder me encaixar numa realidade que pareceria mais segura, não era o que me faria feliz. Não era quem eu era de verdade, não era o que fazia meu coração acelerar. E aí eu percebi que uma parte que a escrita, por exemplo, não era só um trabalho, um hobby, era uma parte de mim. Era uma parte do que eu gosto de fazer, de quem eu sou. Eu sou uma pessoa assim apaixonada pela área da arte. Então, assim, eu gosto de tudo relacionado a isso: escrita, dança, música. Então, isso faz parte de quem eu sou. E eu tava deixando isso de lado. E, gente, eu entendo, não é fácil lidar com as frustrações. Não é fácil assim, agora você vai ser super lidar com as frustrações, vai ficar se sentir super bem. Não, a gente tem esses percalços. Tem dia que a gente vai acordar e falar assim, ai, não quero levantar da cama, não quero continuar mais com isso. Eu tô cansado, tô cansada disso. Mas será que não é muito pior você continuar numa realidade que você não tá se sentindo bem? Que você não tá se sentindo confortável? Por medo de continuar a tentar e frustrar? E isso eu acho que é muitas vezes ilusão da nossa cabeça. A gente tem tendência a ter medo da falha. A gente tem medo de tentar e falhar porque a gente não quer reconhecer que a gente falhou de alguma forma. A gente não quer olhar no espelho e reconhecer a falha em nós, porque a gente já se sente muitas vezes tão inadequado que mais uma falha só é um peso a mais para esse sentimento de inadequação. Mas isso, gente, às vezes é uma forma de fuga da gente mesmo. A gente prefere ficar numa coisa que não tá nos fazendo feliz, que não é a realidade que a gente sempre buscou, que não é o nosso sonho, por medo de ver uma falha. Mas, gente, quando a gente falha, conseguimos levantar. Pode demorar um tempo, mas sempre levantamos. Seja mudando de rota, seja tentando uma coisa nova, seja passando por um processo assim de autoconhecimento. Mas toda frustração, toda falha, ela passa. E os resultados depois dessa falha pode ser uma coisa assim que você vai se surpreender. E assim, toda a área tem exemplos de profissionais que conseguiram chegar lá. Todos os tipos de profissão, de projetos, tem alguém que conseguiu obter sucesso nisso. Alguns com algumas ferramentas mais facilitadoras, outros realmente tropeçando mais, mas conseguiram. Então, por que eu tenho que me sentir incapaz? Porque eu também não posso conseguir. Muitas vezes nós encorajamos nossos amigos, familiares, relacionamentos a fazerem coisas porque a gente realmente acredita que eles conseguem. A gente dá apoio. Mas quando se trata de nós, por que não acreditamos? Porque todo mundo pode conseguir, mas quando se trata de apoiar as nossas coisas, a gente mesmo não consegue. Esquecemos que podemos ser capazes tanto quanto outra pessoa. Muitas vezes diminuímos nossas conquistas como se elas não fossem nada, como se as conquistas de todas as pessoas fossem coisas grandiosas e a nossa nada. Quando, na verdade, só estamos com uma ótica disfuncional em relação a quem a gente é. Porque muitas vezes nossas conquistas são grandes e a gente não reconhece isso. E a questão desse vídeo não é pregar uma positividade tóxica, até porque a gente sabe que não tem dia que a gente tá legal, tem dias que os problemas vão ameaçar te engolir. Eu não vou ficar, não, agora tudo vai ser perfeito. Não, vai ter percalços. Mas é realmente para você refletir o quanto desses percalços precisa fazer você desistir. O quanto desistir não vai ser pior do que continuar tentando. O quanto pegar tudo que você investiu de tempo, assim, sonhos, de até uma parte de você mesmo, dinheiro, e jogar fora. Quanto isso pode ser tão custoso quanto acabar continuar tentando. Será que realmente é uma coisa que não é pra você, como você pode estar achando? Ou é só a sua cabeça dizendo que você é incapaz de fazer isso? Eu já quase desisti da escrita, do YouTube. Mas não porque não fazia mais sentido pra mim, mas porque eu parei de me achar suficiente pra fazer aquilo. Então pense, eu realmente acho que isso não é pra mim? Ou eu só tô fugindo de uma frustração por ainda não ter conseguido chegar lá? Quando você conseguir a resposta dentro de si mesmo, isso pode ser decisivo pra você. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até esse final aqui, comente "cansei de desistir" para poder saber que você chegou até aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha também com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E é isso, um beijo!